Oi, Guilherme, tudo bem? Bom, vamos lá. Você explicou agora quantas dúvidas você tem, né? Então a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Primeiro, a primeira dúvida que você tem é em relação a conhecimentos da linguagem C Sharp, que é a palavra reservada chamada base, tá? O que são palavras reservadas? Aqui, ó, só para explicar um pouco o projeto, eu estou no Visual Studio. A interface está um pouco melhor, um pouco mais bonita, provavelmente, porque essa é a versão preview e ele tem um layout melhorado, tá? Mas eu tenho o Visual Studio normal também na minha máquina. É bom, se você quiser ter interesse, é bom sempre ter os dois. Tá, o que eu quero mostrar é o seguinte, eu coloquei aqui o projeto, baixei ele, não vou rodar ele porque ele está usando o .NET 6 e não está instalado essa versão na minha máquina, também não tenho interesse de instalar. Mas eu vou fazer essas explicações, você vai entender aqui qual o problema. Coloquei todo o projeto dentro dessa pasta projetos, para a gente falar sobre ele depois. E criei um projeto console application para a gente já adiantar e já fazer o estudo dessa parte aqui da palavra reservada chamada base, tá bom? Ok, então vamos lá. Como é que funciona isso? O C Sharp ele tem palavras reservadas. Por exemplo, new é uma palavra reservada, né? São palavras da própria linguagem. E se você quiser, você pode usar new como uma variável, por exemplo, mas aí você precisa colocar o arroba. Então, por exemplo, vá arroba new, você vai quebrar ali, vai fazer como se fosse um caractere de escape para o nome da variável, porque você não pode usar o new sozinho, tá? Beleza, isso vale para toda palavra reservada. Então, às vezes, vamos supor, você tem eventos. Imagine que você tem um aplicativo de evento. Evento show, por exemplo. A palavra evento, ela é, em inglês, né? Ela é uma palavra reservada da linguagem. Então, você pode colocar o arroba para usar ela. Tá, só uma dica aí, rápida, já que a gente passou por essa situação aqui agora. Então, eu lembrei e expliquei. Bom, vamos lá. Então, a palavra base é uma palavra reservada e ela se refere à classe pai da classe atual. Então, isso significa que a gente está falando de orientação a objeto, especificamente na parte de herança, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma classe que vai ser a nossa classe base. Vou até criar uma pasta para ela para chamar de base. Essa essa classe base, aqui eu tenho atalhos, tá? Eu já configurei atalhos, então eu uso esses atalhos para não precisar clicar, botão direito, adicionar nova pasta, botão direito, adicionar novo item, tá? Aqui, ó, você já pode até usar esses atalhos aqui, ó. Eu não sei se o seu já está configurado ou não, ou se isso aqui já veio configurado do meu perfil, né? Porque eu já configuro isso. Toda vez que eu logo, ele já carrega configurações, então não sei como é que o seu vai estar. Mas ok, então o que que acontece aqui, ó? Eu vou criar uma classe base que vai ser o veículo. A gente tem vários tipos de veículo. Então, o veículo pode ser um carro, uma moto, um avião, um ônibus, um caminhão. Então, tem várias opções, né? E olha que legal. Eu vou fazer então o seguinte: o veículo ele vai ter uma propriedade. Vou deixar essa propriedade como pública, tá? Mas geralmente a gente poderia usar como protegida. Mas eu vou deixar pública aqui para facilitar a leitura se a gente quiser. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, quantidade de rodas. Beleza. O veículo ele tem uma quantidade de rodas. Tá bom. Todo veículo, toda classe, né, se ela não tem um construtor, automaticamente ela vai, na hora de compilar, vai criar o construtor padrão, que é o construtor sem parâmetros. Tá bom? Beleza. Só que eu posso ter vários construtores. Por exemplo, eu posso ter aqui, ó, quantidade de portas, eu vou criar mais uma. Quantidade de rodas, eu vou colocar quantidade de portas também. Tá bom? Então, eu posso ter aqui, ó, construtor de veículo, em que eu já vou passar. Vou até fazer assim, ó, para facilitar a vida. Seleciona a propriedade, Ctrl ponto final e gera um construtor. Então eu quero um construtor sem parâmetro, um construtor com parâmetro em que eu passo a quantidade de rodas e um construtor com parâmetro que eu vou passar os dois. Então é só Ctrl ponto final e aí você gera esses construtores. É só selecionar a propriedade e Ctrl ponto final, ele vai gerar o construtor. Então olha aqui, ó, construtor de veículo sem parâmetro, veículo com a quantidade de rodas, veículo com a quantidade de rodas e portas, tá bom?
Beleza. Veículo, eu não quero instanciar. Então vai ser uma classe abstrata. E agora a gente vai criar outras classes. Eu vou criar uma classe de carro. E eu vou criar uma classe de moto. E vou criar também uma classe de, deixa eu ver, carro, moto, avião. Avião. Tá bom. Carro, moto e avião. Vou salvar todos eles. Vou fechar. Beleza. Vamos lá. O carro é um veículo. Então eu vou herdar de veículo. A moto também. Vou herdar de veículo. O avião também. Vou herdar de veículo. Beleza? Todos eles são veículos. Tá bom. O que eu quero mostrar aqui para você? Na hora que a gente for instanciar um avião, eu posso criar um construtor. E eu posso, através da palavra base, eu posso chamar qual construtor do meu veículo eu quero utilizar. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, quando eu abro o parêntese, eu tenho três construtores: o veículo sem parâmetro, veículo com o parâmetro da quantidade de rodas e veículo com rodas e portas. Tá vendo? Então, nesse momento, eu posso escolher, ó, posso fechar o meu base, estou escolhendo o primeiro modelo, o primeiro construtor, o construtor sem parâmetros. Se eu tirar isso aqui, também estou escolhendo o construtor sem parâmetros, tá? Agora, se por acaso o meu veículo eu quiser que seja obrigatório ele ter parâmetros, então eu deleto o construtor padrão. E agora, olha o que acontece com o meu avião. Eu sou obrigado a escolher um construtor que tenha parâmetros, porque não existe nenhum construtor padrão sem parâmetros. E aí eu sou obrigado, ou seja, eu vou ter que escolher entre o construtor com a quantidade de rodas e quantidade de rodas e portas. Então, no caso do avião, eu vou colocar assim: o avião ele tem. Eu vou colocar que seja um avião, porque tem vários aviões, né? Vou colocar aqui, ó, avião. Avião. Olha aqui, vamos ver. Avião, rodas. Vou colocar assim. Roda de avião. Deixa eu ver aqui. Ó, vamos pegar esse modelo aqui. Esse modelo é um avião pequeno. Você vê que ele tem uma roda na frente, vai ter uma roda de um lado da asa e do outro lado da asa. Então esse avião pequeno ele tem três rodas. Logo, eu posso colocar que o meu avião ele tem três rodas, tá? Se eu quiser, eu posso colocar a quantidade de portas. Como ele é um avião pequeno, deve ter só uma porta para entrar e sair. Então a gente vai colocar a vírgula e a quantidade de portas, igual a 1. Ou seja, eu posso escolher qualquer um deles. Posso colocar só três rodas, posso colocar três rodas em uma porta, entendeu? Posso escolher qualquer um dos dois construtores que são opções que o veículo me entregou. Beleza? Eu vou deixar esses aqui. Agora vamos para o carro. O carro, ó, já deu erro no carro. Por quê? Eu tenho que usar um construtor do veículo que tenha parâmetros. Eu tenho que atender a necessidade do meu pai, né? É igual você fazer assim, ó, se eu herdo do meu pai e não tenho o olho azul, por exemplo, o olho castanho, eu não sou dele, né? Vamos colocar assim, eu tenho que ter alguma característica dele. Vamos supor, pele clara ou pele escura, ou olho castanho ou olho azul, sei lá. Então vamos supor, eu nasci, meu pai é moreno de olho castanho. Aí você tem que escolher alguma característica dele, né? Você tem que usar algum construtor que você herde alguma coisa dele, né? Tá obrigando você ter uma dessas duas características. Então você escolhe a cor ou escolhe o olho, entendeu? Pelo menos. No caso aqui, seria essa a ideia. Tá, vamos. Talvez essa colocação não ficou tão legal, não. Mas tudo bem. Então, o que acontece? Como eu herdo de veículo, eu tenho que criar um construtor, tenho que criar um construtor de carro que forneça possibilidades para eu também instanciar o veículo dentro dele. Lembrando que ele herda, né? Então, eu vou colocar aqui um construtor, vou utilizar o base e vou escolher um dos construtores. Por exemplo, um carro tem quatro rodas. Ah, eu quero usar também as portas. Tem quatro portas também, tá? Então eu coloco aqui quatro rodas e quatro portas. Vamos lá para a moto. A moto, ela tem a necessidade de ter duas rodas e ela tem nenhuma porta. Eu posso inclusive não informar ela. Então eu só vou ter a quantidade de rodas. Beleza? Ok. Então tá aí.
temos todos os veículos existentes, tá bom? O avião, o carro e a moto, tá bom? Agora, ocorre o seguinte, eu tenho muitas variações de avião. Então, eu tenho um avião de pequeno porte, avião de grande porte, né? Então, olha aqui, ó, esse avião pequenininho tem 3 rodas. Se a gente olhar esse aqui, ele já vai ter 2 na frente, mas aqui eu não dou para ver direito, mas eu acho que são mais 2 na frente e 2 atrás. Então, cada grupo desse da roda traseira vai ter 4 rodas. Então, a gente está falando de 8 rodas atrás, mais 2 da frente. Nós estamos falando de 10 rodas no total para esse avião. E existem outros, ó, olha esse aqui. Esse aqui só na parte de trás, ele está trazendo ali 6 rodas pelo jeito, tá? Não dá para ver todo o sistema, mas provavelmente são 2 na frente, 2 no meio, 2 atrás, tá? Então a gente tem essas várias opções de rodas para aviões, dependendo do porte. Então, vou colocar aqui, ó, eu vou instanciar um avião, beleza? Eu vou instanciar também um carro e eu vou instanciar uma moto. A gente sabe que moto já é instanciada com quantidade padrão ali de rodas. Carro também, com rodas e portas. Avião, eu tenho também 3 e 1. Só que tem um porém. E se meu avião for de grande porte? Porque esse aqui é uma configuração de pequeno porte. Se for de grande, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar no construtor do meu avião a quantidade de rodas e a quantidade de portas. E essa quantidade eu vou repassar para o construtor, já que aviões são muito flexíveis, tem muitas opções. E aí, na hora de construir meu avião, olha o que acontece, eu tenho um erro. Por quê? Agora eu tenho que dizer o que meu avião é. Vou deletar o carro e moto. Eu vou colocar aqui, ó, avião pequeno. O avião pequeno, ele tem 3 rodas e uma porta, que serve para entrada e saída. Um avião, um avião comercial pequeno, que eu vou supor que seja esse aqui, ele tem 10 rodas, pelo que a gente viu, né? Então, esse avião, vou colocar aqui, ó, avião de pequeno porte mais comercial, ele tem 10 rodas e ele tem, ó, vamos ver quantas portas. Uma porta na frente e uma porta atrás. Então, ele tem 4 portas. Oh, desculpa, tô doido, né? 2 portas, uma na frente e uma atrás. Beleza. Então, basicamente, esse é o avião pequeno. Vamos para um avião grande? Vamos colocar aqui avião de defesa ou de. Como é que eu posso dizer? Ó, aqui tem um. Vou colocar aqui avião. Ó, olha esse avião aqui. Esse avião eu acho que é o Antonov, né? Um dos maiores, ó. Avião de 6 motores, 32 rodas. Vamos ver quantas portas ele tem. Só tô vendo uma porta aqui na frente. Então a gente vai colocar aqui, ó, esse avião de grande porte. Avião cargueiro, né? Cargueiro, grande porte. Ele é um avião, 32 rodas, uma única porta. Beleza. Então, observe que essa variação ela é passada para o meu avião, minha classe principal, e posteriormente, por meio da base, eu escolho o construtor que eu passo ela para a minha classe pai, que é o veículo, tá bom? Lembrando que eu herdo essas propriedades de veículo. Então, significa que se eu vim aqui, ó, e usar CW e pedir para escrever quantas portas tem um avião pequeno, eu coloquei as propriedades públicas para facilitar esse acesso. Então, olha aqui, ó. Avião pequeno tem quantas portas? Ele vai falar que tem 3. Olha, cadê? Ele colocou uma aqui. É porque é portas, né? Quantidade de rodas que eu quero. Agora sim ele vai entregar 3. Olha aí, 3 portas. Desculpa, 3 rodas. Tô confundindo essas duas palavras. Aí, se eu coloco aqui, ó, eu quero um avião comercial pequeno. E depois o avião comercial, ou melhor, cargueiro de grande porte. Então, olha o que acontece. A gente tem 3 rodas, 10 e 32. Beleza? Ok. Então, basicamente é assim que funciona as coisas. Deixa eu ver o que mais que a gente pode ver. Ah, beleza. Então, esse é o uso da palavra base, tá?
Toda vez que você fala sobre base, você está falando sobre o seu pai, ok? Sobre a classe pai. E nesse caso, a classe pai, ela controla por meio dos próprios construtores, porque ela vai ter que ser inicializada, né? Então ela controla por meio dos seus construtores quais parâmetros são necessários para que ela venha a existir e os filhos dela, consequentemente, venham a existir, tá bom? Beleza, vamos agora partir. Eu espero que você tenha entendido essa parte da classe base, da palavra reservada chamada base. Tem até um detalhe: se você quiser aqui em moto, ó, posso usar o base e eu consigo acessar rodas e portas da classe pai. Que nesse caso é a mesma coisa da classe filha. Então, base e diz acessam as mesmas propriedades, né? Porque um herdou do outro. Então, base e diz é a mesma coisa. Tá bom. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. Mais uma coisa legal também. Deixa eu te mostrar aqui. Imagina que eu tenho um método normal, public void mover. Tá ok. Vou pegar essa sugestão aqui, mover, tá? Olha que legal. No construtor eu posso usar o base e posso acessar o método mover. Então lembre, base é sempre para chamar uma coisa da sua classe pai, tá bom? Claro que o diz também tem o mover, porque ele herdou, entendeu? Então, só que tem um porém. Se você usa base, você tem o mover lá. Se o mover for sobrescrito, cadê? Override. Eu queria ver aqui um override de mover. Override. Deixa eu jogar virtual, né? Acho que virtual ele vai talvez oferecer essa opção. Aí, ó, virtual. Beleza. Então o que que acontece? Olha que interessante. O mover do pai chama veículo se movendo. Agora eu vou colocar assim, ó, o mover do filho, que no caso aqui é uma moto, eu vou chamar de moto se movendo. E aí, na hora que construir, eu vou escolher um dos dois. Se eu colocar diz, olha o que que acontece. Diz mover. Vou executar. Ele vai falar o quê? Moto se movendo. Cadê? Ele não escreveu, né? Deixa eu só dar uma olhada. É porque eu não instanciei aqui no programa. Tá. Aqui no programa eu não instanciei uma moto. Então eu vou instanciar aqui para ele conseguir chamar o construtor. Olha aqui, ó. Moto se movendo. Aí eu não quero essa versão sobrescrita. Eu posso usar o base para chamar de veículo se movendo. Tá vendo? Então, caso eu sobrescreva um método, eu consigo chamar o método raiz, o método que veio do pai, utilizando o base. Entendeu? Então, base se refere ao seu pai. Essa é a ideia. Bom, acho que ficou claro essa parte de base. Vamos ver aqui o que é que eu posso fazer agora com relação à explicação da segunda etapa.